Unicamp. De novo, sejam bem-vindos, é uma honra, um prazer a Unicamp ser sede dessa cerimônia. Eu vou passar a palavra e a condução da cerimônia ao senhor cônsul-geral adjunto da França em São Paulo, Marc Pelot. Por favor. Fique à vontade, se quiser. Sim, muito obrigado, magnífico reitor da Unicamp. Estou muito feliz de estar aqui hoje. O meu português não é perfeito, vai ter que se concentrar um pouco para entender todo, mas vou fazer o esforço de falar português. Vou convidar os meus professores depois de um pequeno momento. Primeiro vou dizer umas palavras sobre a ordem das palmas acadêmicas francesas e depois vou convidar os dois professores a Vajan Claudette para fazer a entrega das condecorações. Obrigado. Então, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu sou um grande admirador do escritor latino-americano, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Estou lendo atualmente o seu livro mais recente, no qual ele diz a seus leitores que existem três coisas que ele mais detesta no mundo: viajar de avião, receber recompensas e proferir discursos em agradecimento a recompensas recebidas. Até o título desse livro se chama Eu não vim fazer um discurso. Eu me preparo, portanto, para ter um ótimo dia, pois eu não vim até aqui de avião, eu não vou receber, mas sim vou entregar as recompensas. Eu não vou ter que fazer discursos de agradecimento, mas sim de elogios a dois grandes amigos da França. A Ordem das Palmas Acadêmicas, instituída na sua forma atual em 1955, encontra a sua origem no Primeiro Império. Criada por Napoleão I, é a ordem mais antiga da França. Criada por Napoleão I em 1808, a Legião Violeta, como se chamava na época, é a mais antiga das ordens de mérito especializadas. Na época, somente os funcionários da universidade podiam almejar as palmas acadêmicas, títulos honoríficos destinados a distinguir as funções eminentes e a recompensar os serviços prestados ao ensino. Desde então, reconhece igualmente as contribuições nas áreas de pesquisa e tecnologia. Atualmente, não se concede mais o ramo de oliveira, mas sim uma medalha criada por um dos maiores artistas Art Deco da França, Raymond Soul, formado pela École Boulle e pela École Nationale des Arts Décoratifs, e também membro da Academia das Belas Artes. De prêmios Nobel aos personagens históricos, passando pelos grandes nomes da literatura, as palmas honrarão inúmeras personalidades. Entre elas, conta-se o filósofo Henri Bergson, o grande físico Louis de Broglie, o bioquímico Jacques Monod, o defensor dos direitos humanos e Prêmio Nobel de Paz René Cassin, sem esquecer o etnólogo brasilianista Kleber Strauss. As palmas acadêmicas que entregamos no exterior aos nossos parceiros do mundo acadêmico honram os méritos das pessoas do mundo da educação, da pesquisa e da tecnologia, que se distinguirão e que prestarão serviços importantes na cooperação científica, técnica e tecnológica com a França.
É com enorme prazer que estamos aqui na Universidade de Campinas, na sala do Conselho Universitário, para honrar dois eminentes acadêmicos de uma universidade de excelência, com a qual as colaborações com as universidades francesas são inúmeras e duradouras. Os laureados desta cerimônia de entrega de palmas acadêmicas, os professores José Pissolato Filho e Leandro Tessler, contribuirão amplamente dentro do contexto de suas carreiras profissionais no seio da Unicamp, como professores pesquisadores e por suas atividades junto ao coordenatório de relações institucionais e internacionais. Agora vou chamar o professor Pissolato, por favor. Professor Pissolato, após sua graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Uberlândia, você chega em Campinas em 1978 para fazer seu mestrado na Universidade de Campinas e obter em 1982, ano este em que você chega em Toulouse. Você apresentou brilhantemente sua tese de doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade de Toulouse III, Paul Sabatier, em 1986, com a qual sempre manteve relações privilegiadas. Você teve uma carreira científica brilhante que se traduziu numa participação ativa em inúmeros projetos de pesquisa apoiados pelas agências de financiamento CNPq e FAPESP, mas também pelo setor industrial. Sua produção científica é destacada, com mais de 200 artigos publicados. Além de suas atividades de ensino e de pesquisa, você assumiu inúmeras responsabilidades de direção e gestão de pesquisa na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, junto do Laboratório de Alta Tensão e atualmente como vice-diretor de Relações Internacionais. Depois de sua estadia na cidade rosa, Toulouse, você teve vontade de trabalhar com as escolas de engenheiros francesas e de estabelecer fortes e duradouras relações institucionais entre a Unicamp e a França. Mais particularmente, desde 2002, você se apegou a construir e promover os duplos diplomas com as escolas francesas de renome, Escolas Centrais, Agroparitec, Politécnica, INSA, Superec, etc. Você assumiu a coordenação destes programas de duplo diploma e teve um papel essencial no sucesso do programa de intercâmbio de alunos engenheiros da FITEC. Nós nos felicitamos, por outro lado, pelo 10º aniversário este ano do programa de duplo diploma entre a Unicamp e as escolas centrais. Você também participou ativamente na construção da parceria associando o setor privado, penso, entre outros, no programa com Superec e com o grupo Peugeot-PSA. Sua constante implicação na cooperação franco-brasileira em engenharia alimentou inúmeros intercâmbios entre as duas comunidades dos quais temos orgulho. E por todas essas razões, professor Pissolato Filho, que o governo francês considerou oportuna e amplamente merecida sua distinção na ordem da Palme académique. Agora vou falar francês. Professeur Pissolato, au nom du ministre de l'Éducation nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes de chevalier des palmes académiques.
Magnífico reitor, professor Fernando Ferreira Costa, Monsieur le Consul Général de João de la France, Monsieur Marc Reitor, prezado diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica, José Antônio Pomilho, prezados colegas, amigos da CORI e da Engenharia Elétrica, prezado colega Leandro Petra, prezados convidados e familiares. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos colegas que propuseram o meu nome para receber essa nomeação de Chevalier de Palme Académique, o que muito me honrou. Minha história com a França é longa. Ela teve início nos exatos 30 anos, quando cheguei em Toulouse com a minha esposa, em 1982, e retornando para o Brasil em 86, fazendo 2 teses e 2 bebês, deixando muitos amigos franceses. Bom, na década seguinte eu tive a oportunidade de fazer a ponte entre uma indústria brasileira e uma tecnologia desenvolvida na universidade onde fiz o doutorado. Ajudar a criação de uma empresa brasileira me deu muita satisfação. A parceria tecnológica foi concretizada e hoje geração de emprego. Coordenei um projeto de proteção contra descargas atmosféricas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, juntamente com colegas franceses do CEA, Comissariado de Energia Atômica. Foguetes eram lançados para disparar descargas a partir de uma base de lançamento, onde elas eram metidas, e os equipamentos a serem protegidos avaliados. Durante 10 anos, nos meses de dezembro a fevereiro, nós nos reunimos, franceses e brasileiros, para realizar os experimentos da temporada de verão. Foi um projeto inédito no Brasil e o terceiro no mundo, pois até então esses experimentos só haviam sido realizados nos Estados Unidos e na França. Continuando minha história com a França, participei do início do programa de graduação sanduíche com alunos de engenharia, passando um ano em universidades francesas, que depois viria a ser chamado de Brafitec, e estendido aos outros cursos de exatas. Esse programa evoluiu para um importante projeto conjunto de duplo diploma com as escolas centrais, com o grupo Paritec, com a rede INSAR. Isso foi muito polêmico no início, pois se pensava que poderia levar à fuga de cérebros, mas ao contrário, nós conseguimos assinar os primeiros acordos que continuam até os dias de hoje, com enorme sucesso entre os alunos, o que é muito bom para o Unicamp e para todos nós. Este ano iremos festejar 10 anos de história do diploma, como eu disse, com as escolas centrais francesas, com um importante aumento de alunos franceses escolhendo a Unicamp para fazer o duplo diploma. Hoje, depois de tudo isso que vivi nesses últimos 30 anos, só tenho a agradecer a esse país, onde sempre fui muito bem acolhido e com o qual sempre mantive relações tão valiosas. Esse país que fez e continua a fazer parte de minha vida e onde, mesmo a quilômetros de distância, sempre me sentirei chez moi. Como dizem que somos do tamanho do chão em que pisamos, sou muito grato pelo chão brasileiro de ter estendido até encontrar com o chão francês. Je vous remercie à tous en disant encore une fois que cet hommage m'a rendu très heureux et tout ce parcours a toujours valu la peine. Vou chamar agora o professor Tesler. Tenho 10, 12, 15 páginas. Professor Tesler, o senhor é um pesquisador e físico renomado, especialista em física dos materiais. Após seu doutorado obtido em 1989 na Universidade de Tel Aviv, o senhor continuou suas pesquisas em relação estreita com a França. Primeiramente no Instituto de Ciências da Matéria e da Radiação em Caen, uma região de Ande e Auvergne.
onde você realizou uma primeira estadia pós-doutoral em 1990 e depois na Escola Politécnica como pesquisador convidado. Após sua chegada na Unicamp, o senhor prosseguiu uma dupla carreira de professor-pesquisador e de direção em gestão universitária. Primeiro no Instituto de Física La Boîte e depois no seio do reitorado da universidade. Essas funções lhe abrirão uma segunda via de reflexões e publicações sobre os aspectos sociais das universidades e a inclusão de estudantes procedentes da diversidade. A este título, o senhor foi, aliás, convidado pela Universidade de Wisconsin em 2011, dentro do contexto do programa Brasil Initiative. Durante seu mandato como coordenador das relações internacionais da Unicamp, o senhor se dedicou a reforçar e estruturar a cooperação universitária e científica franco-brasileira. Novos acordos de cooperação foram assinados e quase 40 acordos foram mantidos pela Unicamp com estabelecimentos franceses. O senhor apoiou também fortemente o programa de duplo diploma para engenheiros no contexto do programa Grafitec. O senhor foi, igualmente, um grande artesão do sucesso do programa de cátedras francesas no estado de São Paulo, iniciado em 2010 pelas 3 universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, e o Consulado-Geral da França em São Paulo, com a 3ª edição, que será lançada no próximo mês. Seu dinamismo, suas relações privilegiadas com a França, fazendo de nosso país um dos primeiros países de destino dos estudantes da Unicamp, e agilizam o acolhimento de nossos próprios estudantes aqui. Desde 2009, o senhor é igualmente um dos diretores do Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica, CENDOTEC, encarregado hoje em dia da coordenação do espaço Campus France Brasil, que ajuda os estudantes brasileiros a viajar à França. Pelo conjunto de suas contribuições na construção de uma parceria de excelência e duradoura entre a Unicamp e inúmeros estabelecimentos franceses de ensino superior, o governo francês decidiu oferecer esta distinção ao nomeá-lo Chevalier do Ordre des Palmes Académiques. Professeur Tesler, au nom du ministre de l'Éducation nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Je crois que je vais les garder, finalement. É a primeira vez que eu leio um discurso. Eles mostram a pompa da ocasião. Então, magnífico reitor, professor Fernando Ferreira Costa, excelentíssimo senhor cônsul-geral adjunto da França em São Paulo, Monsieur Marc Pertot, excelentíssimo senhor cônsul honorário da França em Campinas, Monsieur José Luiz Guazelli, demais autoridades presentes, caro colega José Pissolato Filho, prezados colegas, familiares e convidados. Foi com uma grande surpresa que eu recebi há alguns meses a notícia de que, por um decreto de 8 de fevereiro de 2012, o primeiro-ministro francês me havia nomeado Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques. Eu, na verdade, nem sabia o que era isso, mas logo descobri que se trata de uma condecoração estabelecida por Napoleão I em 1808. O mesmo Napoleão I, em 1804, havia elevado a minha querida École Polytechnique, onde trabalhei por 2 anos, em uma escola militar. Eu gosto muito do mote que eles colocaram, que é Pour la patrie, les sciences, la gloire. Essa condecoração é conferida ao pessoal acadêmico com mais de 35 anos, que tenha contribuído ativamente para a expansão da cultura francesa no mundo.
De alguma forma eu comecei a entender, mesmo achando que não fiz nada de extraordinário para isso. O meu fascínio pela cultura francesa começou quando eu ainda era adolescente e identificava a França com um profundo respeito pelas instituições democráticas e pela liberdade de pensamento. O Brasil vivia um período difícil. A França representava o direito de ser diferente, de colocar em dúvida os padrões estabelecidos. Foi nessa época que alguns textos existencialistas caíram nas minhas mãos e tiveram uma profunda influência na minha forma de pensar e no que eu sou até hoje. Aprendi a língua, sua sonoridade sempre provocou uma sensação estética e musical. Anos depois, em 2 oportunidades, pude morar na França. Primeiro em 1990, na Normandia, na beira do Canal da Mancha, onde me deliciei com a beleza discreta do contraste entre o céu sempre cinza e os campos de um verde tão brilhante que só existe lá. Só quem passou por lá sabe do que eu estou falando. Foi um ano de trabalho desafiador para um físico no laboratório de química. O choque de cultura científica foi quase tão forte quanto o da cultura verdadeira, da cultura em geral. Em pouco tempo eu passei mesmo a apreciar as tripes à mode de camp, sempre acompanhadas de uma boa cidra e seguidas de um calvin. Só os normandos sabem do que eu estou falando. E foi nas águas geladas da Mancha que eu aprendi uma das paixões que me acompanha até hoje, a plancha à voada, prancha à vela ou windsurf em português. No final de 1990, eu passei 2 meses na SPCI, em Paris, que era então dirigida por Pierre-Gilles Desgennes, um cientista absolutamente francês com quem eu tive o privilégio de conviver e encontrar várias vezes, dado que ele foi orientador do meu orientador de doutorado. Vale a pena fazer um parênteses que não está escrito aqui. O meu orientador de doutorado nasceu na Alemanha, na guerra, ele foi um refugiado, ele cresceu na França e foi o primeiro orientado do Desgennes na França. Ele era um refugiado da guerra na França, né? Foi meu orientador em Israel. No ano seguinte, Pierre-Gilles Desgennes ganhou o Prêmio Nobel de Física, em 1991. Em 1993 e 94, já professor da Unicamp, eu pude experimentar a vida cosmopolita de Paris, onde a minha filha mais velha, que está aqui, então aprendendo a falar, misturava português e francês todo dia. Eu tomava diariamente o RER até Lozère, onde eu subia o vale, né, até a École, e em contraste com a sisudez normanda, Paris era uma festa. Um festival de gente de todo mundo, com um tempero francês onipresente. Eu lembro ainda com saudade das idas à feira perto de casa, todo domingo, de onde eu voltava cada vez com alguma coisa diferente para experimentar. Eu aprendi a admirar e gostar ainda mais daquele lugar, daquela gente, do seu jeito, da sua cultura e, acima de tudo, da tolerância e do respeito pelo diferente. Eu tenho ousadia de achar que eu me deixei contaminar por aquilo e me tornei um pouco francês. Fiquei tentado pelas oportunidades que tive de me radicar definitivamente por lá, mas essa força que só nós brasileiros entendemos sempre me empurrou de volta para cá. Ao chegar, eu traduzi para o português o livro de divulgação científica de Desgennes, Os Objetos Frágeis, que foi publicado pela editora da Unicamp. Ainda está no catálogo da editora na nova edição. Desde então, tenho feito tudo o que está ao meu alcance para difundir e espalhar a cultura francesa por onde passo. Eu não me refiro somente à música, à arte, à culinária e aos vinhos, mas, acima de tudo, da forma de pensar e agir. Aquele jeito contestador e, ao mesmo tempo, tolerante francês que tinha me cativado na adolescência. Nos últimos anos, com a colaboração de colegas na universidade e do pessoal do consulado, foi possível mesmo participar de algumas iniciativas importantes, como a já mencionada Cátedra Francesa, cujos efeitos eu acho que ainda a gente não consegue avaliar muito bem, mas que eu tenho certeza que serão muito importantes para aproximar o nosso país. Eu espero continuar sempre ajudando franceses e brasileiros a se conhecerem mais e aprender uns com os outros. Merci beaucoup. J'espère être toujours en mesure de contribuer à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Vive le Brésil et vive la France. Só mais uma palavrinha, por favor. Vou pedir desculpas, mas não são duplos diplomas, puros franceses, mas são bonitos. Vou entregar também a condecoração com o diploma.
De novo, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Cônsul-Geral Adjunto da França em São Paulo, Marco Cloutot, professor Pissolato, professor Leandro Tesler, colegas diretores, professores, familiares dos homenageados, senhoras e senhores, bem-vindos novamente ao Unicamp e à sala do colegiado mais importante da universidade, que é a sala do Conselho Universitário, onde todas as grandes decisões dessa universidade são feitas. Hoje tivemos a satisfação de ver o professor José Pissolato Filho e o professor Leandro Tesler receberem a bela insígnia de Chevalier de la Ordre de Palme Académique das mãos do Cônsul-Geral Adjunto da França em São Paulo, a quem novamente gostaria de dizer boas-vindas, bem-vindo ao Unicamp, e um orgulho que o Unicamp pode receber essa cerimônia aqui. Como já foi dito aqui, mas eu acho que vale a pena repetir, essa homenagem são entre as mais antigas e importantes condecorações concedidas pelo governo da França. Foi criada em 1808, pelo imperador Napoleão I, para homenagear membros eminentes das universidades francesas. Nós vimos aqui a lista de figuras homenageadas com essa mesma homenagem, com essa mesma distinção. E são entregues desde 1955 a personalidades do mundo inteiro que tenham prestado serviços relevantes à educação francesa ou contribuído ativamente para a difusão no exterior da riquíssima cultura deste país. Os dois homenageados desta manhã são merecedores de tamanha honraria. Tanto o professor Pissolato, atual coordenador adjunto de Relações Internacionais da Unicamp, como o professor Tesler, assessor da reitoria para projetos de internacionalização e ex-coordenador das Relações Internacionais da Unicamp, tiveram o privilégio de fazer parte de sua formação na França. Como vocês ouviram, o professor Pissolato doutorou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Paul Sabatier em Toulouse, e o professor Tesler, por sua vez, cumpriu um estágio de pós-doutorado na École Polytechnique e muito mais atividades na França, como ele mesmo relatou aqui. Graças aos vínculos que estabeleceram com diversas instituições e pesquisadores franceses, ambos vêm contribuindo de forma decisiva para o estreitamento e a intensificação das relações entre a Unicamp e a França, país do qual a universidade, a Unicamp, historicamente sempre esteve muito próxima. Atualmente, a França é o destino preferido dos alunos da Unicamp, que cursam parte de sua graduação no exterior, e também o país com a qual a universidade tem o maior número de acordos firmados. São 54, entre os quais destacam os acordos com 20 instituições de prestígio para o fornecimento, agora sim, de duplo diploma, sob a coordenação do professor Pissolato. Além disso, em 2011, durante a gestão do professor Tesler, à frente da Coordenadoria de Relações Internacionais, a Unicamp tornou-se parceira, como já foi dito, da Embaixada da França no Brasil no programa Cátedras Francesas, por meio da qual professores e pesquisadores franceses de todas as áreas podem passar algum tempo, alguns meses, aqui na Unicamp. A Unicamp é um programa de 2